Meus irmãos, essa noite nós vamos olhar o texto de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 23. E na última oportunidade que eu estive aqui, à noite, eu preguei sobre Colossenses, o capítulo 1, dos versículos 13 até o 17. E, na verdade, é uma passagem que, na verdade, é uma perícope, um parágrafo, que ele é único, mas que nós acabamos dividindo para fazer a exposição. E a ideia hoje, então, é falar sobre a supremacia de Cristo que a gente tinha visto nos primeiros versículos, 5 versículos, se eu não me engano. Nós continuarmos agora clamando ao Senhor que nos ilumine. E eu comecei da outra vez fazendo uma pergunta. A pergunta que eu levantei foi: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? E se faz alguma diferença, quem é Jesus para mim? E sim, faz. Eu preciso conhecê-lo pessoalmente para minha salvação, mas não faz diferença nenhuma quem é Jesus para mim, no fato de ele ser o Rei da Glória. Eu reconhecê-lo hoje ou não diminui em nada a sua majestade, o seu poder, a sua glória, a sua supremacia sobre absolutamente todas as coisas. E a supremacia de Cristo é um assunto que nós estamos fadados a falhar quando nós formos comunicá-la. Supremacia, ela vai falar de algo que é uma total e incontestável superioridade. Supremacia é hegemonia, é primazia, preponderância. Primazia fala de poder supremo. Mas essa palavra, ela fica muito aquém para descrever quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que o homem que, como nós estamos hoje, na condição que nós estamos hoje, o homem que vira a sua glória, ele não sobrevive, ele não suporta. Então, minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, nessa noite, Ele poupe-nos a vida, mostrando só um relance, um pouquinho de quem Ele é. Porque se nós virmos de fato só um pouquinho de quem Ele é, escondidos pela fenda, com a mão do Senhor cobrindo a nossa face, isso vai ser o suficiente para nos levar por toda a eternidade. Então vamos ler os versículos de 18 até o 23 de Colossenses 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor, melhor do que nós mesmos, o Senhor sabe da nossa limitação. E sabe que nós não temos a menor condição de compreendê-la, de entendê-la, a menos que o teu Espírito a revele no nosso coração. Então prepara os nossos corações. Deixa os nossos ouvidos atentos, Pai. Os nossos olhos atentos, Pai. Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Nos revela ao teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.
Como eu falei, meus irmãos, esses versículos, se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, ele está no meio de um parágrafo. E o que esse parágrafo está dizendo? Se nós voltarmos ali no versículo 13, o 13 e o 14, nós vamos ver que Paulo está falando do resultado da obra de Cristo com relação à nossa posição, onde nós estamos, onde estávamos e para onde fomos transportados. Veja, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então a gente viu o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez em nosso favor, e a gente também comentou da última vez que isso que ele fez de nos tirar do império das trevas é algo que não entra na nossa cabeça. Porque se o Senhor nos mandasse para o inferno por 1 milhão de anos, isso já seria uma demonstração gigantesca da tua graça. Se ele nos mandasse por um instante, algo indizível. Se ele nos colocasse em um lugar neutro, algo inconcebível. Agora, seria um absurdo ele nos fazer servos como seus anjos. Mas não foi isso que ele fez. Ele nos fez filhos e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Um reino em que há redenção, ou seja, que o preço do pecado foi pago por ele, e a remissão, a perdão de todos os pecados que nós cometemos. Isso é grande demais. E para a gente entender o tamanho da obra, a gente precisa entender quem ele é. E é isso que Paulo faz na sequência. Veja, o versículo 15, ele vai dizer quem é Jesus com relação ao Pai, a Deus. Ele vai falar que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele vai falar, em Hebreus, vai dizer que ele é o resplendor da glória do Pai. Da glória do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Jesus vai falar para Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas Paulo também nos diz quem ele é com relação à criação. Veja os versículos 16 e 17. Vai dizer que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, e não só por meio dele, não é só que ele é o Criador, as coisas foram criadas para ele. Ele não é só o Criador, ele é o dono. Ele é antes de todas as coisas, e tudo que existe no universo subsiste nele. Tudo foi criado para ele, seja o sol, seja as montanhas, a árvore, a comida, e tudo aponta para ele. As aves que voam no sinal da cruz apontam para o nosso Senhor e Salvador. Os domínios, os governos foram conquistados por ele. Ele é o rei. Ele é o rei. Ele vai triunfar sobre todos os seus inimigos, esmagando-os ao pó na sua volta. Mas ele já triunfou deles na cruz. Nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas. Ele segura cada átomo em suas mãos. Tudo que existe, existe, não porque ele permite, mas porque ele está suportando as coisas entre os seus dedos, nos dando o direito de existir. E aí agora, Paulo vai dizer que não só ele é Deus, não só a criação é sua por direito e foi feita para ele. Ele entra nesses versículos e ele vai falar sobre a redenção. Ele vai falar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, com relação à obra que ele fez. Ele vai explicar o que é essa obra com um pouquinho mais de detalhe. Então, quem ele é, não com relação à criação, mas quem ele é com relação à restauração, à redenção, à regeneração. Veja no versículo 18 o que a palavra nos diz. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo. Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja.
E como o Senhor é perfeito, Ele não poderia ter dado uma imagem mais propícia para isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não é o servo da igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele não é o empregado da igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não está sujeito àquilo que eu ou você desejamos dEle e queremos que Ele faça por nós. Não, é o oposto. Nós somos os seus servos. A cabeça manda, o corpo obedece. Se eu fui fiel, Ele vai me honrar. Não, Ele não deve nada para a gente. Em tudo Ele tem a primazia. Agora, existem algumas igrejas que não têm a cabeça. Elas andam pelas suas próprias pernas. São igrejas falsas, são igrejas mortas. Mas o problema não é quando a gente olha para outras igrejas e fala, veja como nós somos melhores. O problema é quando a gente olha para nós e a gente vê que às vezes a nossa vida, a nossa igreja, às vezes parece que está andando sem a cabeça. Porque o Senhor, Ele fala como que nós devemos nos comportar. Ele fala como que nós somos sustentados por Ele para nos comportarmos. Veja Filipenses capítulo 2, e aí eu vou pedir um favor para vocês. Fiquem com o dedo em Colossenses, porque a gente vai voltar, mas não tira o dedo de Filipenses 2, porque nós vamos ficar fazendo um ping-pong. Filipenses capítulo 2, os versículos 3 e 4. Paulo vai nos instar, nos instruir, nos admoestar a sermos como Jesus, o cabeça, aquele que manda e que o corpo obedece. E veja o que ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é o dos outros. Simples, fácil, tranquilo. Não, o meu eu é muito grande. Eu estou muito preocupado em ser atendido. Os meus direitos, eles valem muito mais do que os direitos dos outros. Essas semanas, a gente recebeu uma mensagem no grupo do G50 que fala de algo utópico, algo inatingível. Isso aqui é uma fantasia. E eu vou ler para vocês o que diz. Fala assim, imagine um corpo interconectado de pessoas que confiam umas nas outras. Você pode falar de sua dor e alguém responde com compaixão e oração. Você pode falar das suas alegrias e alguém se alegra com você. Você pode até mesmo pedir ajuda em sua luta contra o pecado. E alguém ora com você, oferece auxílio, encorajamento a partir da Escritura. Permanece ao teu lado até que o pecado pareça não mais estar em vantagem sobre você. A franqueza, liberdade, amizade, os fardos são compartilhados. Dá-se e recebe-se sabedoria. Nada de conselhos banais. E Jesus, o cabeça, está no centro de tudo isso. Essa é a igreja de Cristo. Foi para isso que Ele nos resgatou. Essa é a direção que a cabeça, que o cabeça, está falando para a gente seguir. Mas muitas vezes o corpo ele não funciona dessa forma. A gente tem lutas internas, nós temos o pecado dentro de nós no nosso corpo mortal, entenda. Assim como um corpo doente, né? Porque quando uma célula ela começa a lutar contra o seu próprio corpo, o que ela é? É um câncer. Satanás, quando ele de fora atacou a igreja, tem a frase que diz que o sangue dos mártires são a semente da igreja. Quando ele veio de fora e atacou, mais a igreja cresceu.
Agora, quando ele entra por dentro, ele faz um estrago. E sim, existe o joio no meio do trigo, existe o bode no meio da ovelha, existe os ímpios no meio dos santos, é fato. Mas tantas vezes, nós, os que nascemos de novo, a gente não anda conforme a cabeça está falando para a gente andar. Ah, não. Veja, o meu ministério é mais importante. Ele tem que abrir mão. Ah, esse irmão está com um problema, ele que procure o pastor, né? Tem pastor para isso, eu vou abrir. Não, o que ele está pedindo para eu fazer é baixo. Pô, eu tenho condição de fazer algo superior. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Agora, a gente precisa lembrar que Jesus é o cabeça. O que isso significa? Jesus é o médico dos médicos. Ele cura o corpo. Ele vai apresentar a sua igreja, a sua noiva, santa, inculpável, irrepreensível diante dele nas bodas. Então, por mais que nós tenhamos sim a luta, o cabeça, o supremo, o dono, o rei da igreja, ele vai purificar. E nós seremos instrumentos dele nessa purificação. A palavra também diz, aqui em Colossenses, que ele é o princípio. Ele não é só a cabeça, mas ele também é o princípio. E o que significa o princípio? Não é só o começo, não é apenas isso, mas é a origem. É de onde tudo procede. Ele é a fonte. Ele quem nos deu a vida. Foi Ele quem nos pôs na igreja. Ou como Paulo acaba de dizer, a gente acabou de ler no versículo 13, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Ele fez. E Ele não é só a cabeça, Ele não é só o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vocês lembram o que significa ser o primogênito? Não é o primeiro gerado necessariamente. Ele não foi o primeiro que morreu. Certamente não. O que é o primogênito? É quem tem o direito da primogenitura. É aquele que tem o direito da herança. É aquele que tem a autoridade do Pai. A igreja é dele por direito, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Não é só de toda a criação, como o versículo 15 fala. Ele é o primogênito dentre os mortos. Isso está apontando para a redenção. A palavra fala que ele é o primogênito para que em todas as coisas, seja nas criadas, nas caídas e nas redimidas, ele tenha a primazia, a plenitude. Aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Ao restaurar, ao salvar todas as coisas em si, ele traz em si a plenitude. Não existe nada que não pertença a Ele. A graça dele é derramada sobre todas as coisas, mas existe uma graça especial, uma graça que Ele derrama aos seus, uma graça que Ele dá à sua igreja, ao seu povo, aos seus escolhidos. De fato, mas existe uma graça que está sobre toda a terra. E se ela não existisse, a terra não existiria. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, fala que as misericórdias do Senhor são os motivos de nós não sermos consumidos. Se o Senhor não tivesse derramando a graça dele hoje, o mundo estaria sendo consumido. Que Deus é esse que suporta a ofensa que está acontecendo lá fora e não consome tudo isso?
por sua misericórdia, porque Ele está chamando os homens ao arrependimento. Que Deus é esse que suporta o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. E envia o seu Filho por amor de mim, por sua misericórdia. E essas misericórdias, a palavra diz que elas se fazem novas todas as manhãs. E eu sempre comento, né? Em algum lugar, nesse exato momento, o sol está nascendo. Então as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas nesse exato momento. E se não fosse assim, eu e você, a gente já teria sido consumido há muito tempo. Mas não é só essa graça comum. Não, nosso Deus, ele é um Deus abundante. Ele não tem fim. Ele não só permite que a gente continue existindo, mas Ele perdoa os nossos pecados. Ele paga o preço pelos nossos pecados. E mais, Ele remove os nossos pecados. Nele, em Cristo, Ele vai restaurar tudo, até mesmo a criação que sofre por conta do que eu e você fazemos. Porque a criação, ela sofre as consequências do pecado. A gente vê maremotos, terremotos, nós vemos animais cometendo atrocidades. Você fala, mas não é possível que um animal faça um negócio desse? Não, a criação geme por conta do pecado. Em Romanos 8, no versículo 19, a palavra fala que a criação, ela tem uma ardente expectativa. E ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Presta atenção. Quem redimiu tudo? Jesus. Jesus redimiu tudo onde? Nele. E o que a criação aguarda? A revelação dos filhos de Deus? Nós? Que história é essa? O Senhor, Ele sempre faz muito além do que eu e você nós imaginamos. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. E a revelação dele em nós é o que vai restaurar todas as coisas. E a criação, ela está toda sentada na beira do banco. Sabe quando você está no circo e o trapezista está fazendo aquela coisa e você está naquela angústia? A criação está assim, na ponta do banco, pontinha do pé, esperando a volta do Senhor, esperando a manifestação dele. E quando o Senhor vier, abram em Apocalipse 5. E quando o Senhor vier, quando o Senhor se manifestar, toda a criação, todo o universo que já sabe que ele venceu, ninguém está esperando a vitória dele, a gente já sabe que ele venceu, a gente só está esperando a manifestação. E essa criação sentada na ponta do banco, assim que ele voltar, toda ela em uma só voz, ela vai se levantar do seu assento, ela vai dar um pulo e vai clamar em uníssono, em plenos pulmões. Versículo 12, vai. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então eu ouvi toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estavam todos dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e honra, e glória, e domínio pelos séculos dos séculos. É tudo dele, para ele, ele vai redimir todas as coisas. Foi do agrado de Deus, Deus se agradou, Ele se satisfez de fazer isso na plenitude do teu Filho, Ele deu tudo isso para o Filho. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus. Fora de Jesus não tem nada, fora dele é vazio, é nada, não é vazio, vazio ainda é alguma coisa, fora dele é nada. Nele tudo subsiste, as criadas, as redimidas, nele está a plenitude. Mas essa plenitude, para que isso acontecesse, um alto preço foi pago.
Veja o versículo 20. Jesus fez paz. Ele restaurou todas as coisas. É fato. Mas veja o versículo 20. Ele fez paz pelo sangue da sua cruz. E foi por meio dele que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que significou a entrada do pecado no mundo? O que é o pecado? É rebelião contra Deus. É só isso. E todo homem caído faz guerra contra Deus dia e noite, o tempo inteiro. Ao respirar, ao ser permitido respirar pelo Senhor, ele está desafiando e se rebelando contra o Criador. A primeira vez que os homens se juntaram e concordaram em uma coisa, a Bíblia vai dizer que foi para tentar ser como Deus. Na Torre de Babel. Nós vamos, joga fora esse Deus aí, vamos construir uma torre, vamos fazer célebre o nosso nome, e vamos construir uma torre que, se vier um dilúvio, não derruba a gente, vamos desafiar. Todo mundo em uníssono. E sendo assim, a criação que é dele, de quem ele é Senhor, a criação que aponta para ele, a criação que ele sustenta, não está em guerra só contra ele, mas está em guerra contra o ungido dele, contra o filho dele. E ele, como Senhor, como dono de todas as coisas, ele podia fazer o que ele bem entendesse com a criação. Eu falo o que eu faria se fosse eu. Gente do céu, eu te dei uma chance, 2 chances. Você não faz outra coisa senão se rebelar contra mim? Pronto, fazer o mundo de novo. Mas esse não é o nosso Senhor. Esse não é o nosso Deus. Ao invés de simplesmente aniquilar, ele reconcilia consigo mesmo a criação. E presta atenção, ele não reconcilia porque a criação virou e falou assim, desculpa, erramos, vamos tentar de novo, eu reconheço. Não. Ela está fazendo guerra e guerra e guerra e guerra. Mesmo condenado à morte, porque esse é o salário do pecado, nós não perdemos a nossa prepotência. A gente não se humilha perante Ele. A gente não se arrepende. A gente não o busca. Não. Condenados à morte, a gente continua desafiando a Deus com a mesma eficiência que um louco desafia o sol com uma pedra. Você acha loucura tentar acertar o sol com uma pedra? Eu te garanto, você tem mais chance de fazer isso do que acertar ou desafiar ou fazer qualquer coisa contra o Criador do universo. E como então se faz paz com um povo, uma criação caída? Se a paz não vem pelo lado da criação, então o Criador, o Senhor, o soberano, o Rei dos Reis, ele age em nossa direção. Ele age em nosso favor. Vocês estão com o dedo em Filipenses 2? Volta para lá. Ainda que ele seja Deus, veja o que diz o versículo 6, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. O Deus Filho, o próprio Deus, ele deixou tudo. Ele se levantou do seu trono de glória. Ele saiu do seu mais alto posto, dos lugares celestiais. E quando ele saiu, o céu se fechou atrás dele. E ele se fez homem, como eu e você. E tocaram nele. E se isso não fosse suficiente, se essa humilhação de se tornar homem não fosse suficiente para o Rei dos Reis,
Ele foi humilhado, cuspido, torturado, chicoteado, blasfemado, crucificado. Uma cruz que não era dele, era tua. Essa cruz, ela era minha. Ele é o Santo de Deus, o Cordeiro perfeito. Ele é o inocente, o primogênito que tem direito sobre todas as coisas, o Rei, Deus. Mas ele morreu para pagar o preço do nosso pecado. Não. Ele morreu para pagar o preço do meu pecado, do teu pecado. A morte que era para ser minha. E aquele que não suporta o pecado, ele levou sobre si mesmo todos os nossos pecados, para que a gente não fosse mais inimigos dele, para que a gente parasse de se rebelar contra ele. E por meio da aniquilação do pecado, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, porque ele fará isso pela manifestação da glória que há em nós. Aqueles que eram os seus inimigos. Ele derramou o seu sangue para fazer a paz, para reconciliar consigo mesmo você. Essa é a obra que nós vamos ver a partir de agora, que ele fez em nós. Uma coisa é o que ele fez por nós, que já é gigante. Mas o nosso Deus é maior ainda. Ele é infinito. E ele fez uma obra em nós. Veja o versículo 21. Colossenses 1, 21. Nós éramos bem amigos dele, né? Veja, a vós outros que também outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Sabe o que ele está falando aqui? Que você amou tanto o pecado, assim como eu. Você amou tanto o pecado que você já fez as maiores atrocidades. Você que já traiu sua esposa, ou você que já traiu o seu marido. Você que já roubou a sua empresa. Você que já chantageou alguém. Você que já matou alguém. Você que mentiu, se irou. Você que dorme com qualquer um, você que se afundou na pornografia, você que é avarento, você que é invejoso, você que é viciado, seja em bebida, em droga, em comida. Você que planta discórdia e confusão só para ver o circo queimar. Foi por você. E tudo isso que você já fez foi pago por ele na cruz. Ele levou no seu corpo e aplacou totalmente a ira de Deus no seu corpo, a ponto de Deus falar que se agradou em moer a Cristo. Foi do prazer de Deus moer a Cristo, não porque ele é um sádico, mas porque foi toda a ira. Toda ela. Imagina, você mora na beira do Itaipu, da barragem. E de repente você ouve um estrondo de 1000 trovões. E quando você olha pela tua janela, a barragem estourou. E toda aquela água está vindo em tua direção. E não tem o que você possa fazer. Você pode tentar pegar o carro, você pode tentar correr. Não interessa, aquela água vai pegar você. E no momento que a água vai te engolir e te reduzir a pó, sem explicação, do nada, abre uma cratera ante você. E toda aquela água é engolida pela cratera. E nenhuma única gota molha um fio de cabelo teu. Foi isso que Cristo fez. Deus estava vindo com toda a tua ira. E acredite, não ia sobrar nada. Mas Cristo tomou a frente. E tomou o nosso lugar. E bebeu o cálice. De tal forma que para nós não sobrou nada. Mas eu pequei muito. Eu também. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. E quando você chegar diante de Deus, Ele, porque é justo, porque o preço foi pago,
Ele não vai cobrar nada de você. Jesus já pagou. Veja o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da tua carne, mediante a sua morte, para apresentar a você, pecador, santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. Gente, diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível, o que é isso? Isso é justificação. É você ser considerado de fato. Porque haverá um tribunal. Haverá. Só que nós não vamos ser julgados. Tem uma imagem que o Ted Tripp ele conta sobre como seria o tribunal. Ou como será o tribunal. Deus é o juiz. Ele está lá. E todos nós compareceremos diante do justo juiz para prestar conta de cada ato, pensamento, palavra. Mas num tribunal, o que a gente leva? Um advogado. Em 1 João, a gente vê que Jesus é o nosso advogado. Ele advoga em nosso favor perante o Pai. E o que um advogado faz? Quando um advogado conquista alguma coisa, ele conquista em favor do cliente, né? O advogado ganhou a ação. Daqui a gente, né, o pessoal cobra, o advogado gosta de cobrar. Né, tal. Mas o que ele conquista em favor do cliente. Ele não conquista em seu favor. Se o cliente for livre da cadeia, é o cliente. Se o cliente for preso, é o cliente. O advogado não, o advogado está fora. Então, o nosso advogado é Cristo. O que ele conquistar naquele tribunal, ele vai conquistar em nosso favor. E qual que é a base de defesa de Jesus? A palavra fala que ele nos considera santo, inculpável e irrepreensível. Como será que ele chega? Ele vai chegar diante de Deus falando assim, ó, Pai, eu vim aqui representar o Bruno e... O Bruno é complicado, eu sei. Não precisa nem falar, Pai, eu conheço, sabe? Ele pecou, olha, é difícil, mas pensa... Ele teve uma infância tão complicada. Foi uma infância pobre. Perdeu o pai e a mãe muito cedo. Eu só estou dando exemplo, não perdi eles. Tá? Perdeu o pai e a mãe muito cedo, foi complicado. Imagina, pobre do jeito que ele era, se não roubasse, ele ia morrer de fome. Senhor, o Senhor é amor, o Senhor vai entender, meu pai. Aí Deus olha para ele e fala, filhão, não é assim, né? Eu sou justo, não funciona desse jeito. Pai, eu sei, mas quebra essa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de olho no Bruno. Eu vou cuidar. Eu vou ficar de olho. E se ele vacilar uma vez aqui, não, aí você chama ele de novo, você lida com ele, mas eu vou cuidar, tá bom? Quebra essa para mim, pai. Aí Deus olha para Jesus e fala, você é meu filho amado, eu tenho todo o meu prazer em você, né, filhão? O que eu não faço? Você falando assim, com esse olhinho, você amolece meu coração. Não é assim que ele faz a nossa defesa. Ele está diante de um juiz justo, do Deus Criador do universo. Jesus abre a porta do tribunal, entra de peito estufado, olhando no olho do Pai, com toda a criação vendo a cena, e eu sentado no banco dos réus, e ele olha para o Pai e fala assim, eu vou ganhar esse caso por direito. Esse caso, ele é meu por direito. Pai, você me conhece. Você me viu. Eu desci, me fiz homem e vivi uma vida perfeita. Eu te amei de todo o meu coração. Eu amei o meu próximo. Jamais menti. Jamais passou pela minha cabeça um único pensamento mau. Vivi em plena humildade, em plena bondade. E o Senhor, Pai, o Senhor me viu. E o Senhor falou que eu sou o teu filho amado e que o Senhor tem prazer em mim. Então, eu falo, meu Pai, essa minha justiça plena, eu fiz isso em favor desse pecador. Olha os meus arquivos. Vê se você vai encontrar uma única mancha. Não tem.
Tudo que eu conquistei foi por causa desse pecador, desse Bruno. E o pai vai olhar para ele e falar: a tua justiça basta, ela é suficiente. Mas não é só isso. Essa palavra não cabe, né? E não é só tudo isso. Ele fez mais. Ele não olha para mim, Bruno, uma massa corrupta, e fala: filho, por você, eu vou ficar meio vesgo aqui e fingir que o Bruno é limpo. Não é isso. A obra de Cristo, de fato, nos tornou santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque o meu velho homem, o meu pecador, eu morri naquela cruz. E eu fui sepultado, e quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele e ganhei uma nova vida, uma vida pura, uma vida perfeita. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então Ele não faz manobra, Ele me vê de fato como eu sou em Cristo, santo, inculpável e irrepreensível. Não significa que eu não peque. Eu estou num corpo de pecado, mas em Cristo a obra está completa. A gente às vezes bate muito na tecla, né? Eu não aguento mais ouvir essa igreja bater sempre nessa mesma tecla. Só fala da nossa inclusão, só fala da nossa inclusão. Se você tem essa birra, eu vou falar para você, tenta deixar de lado a birra que você tem dos pregadores e presta atenção no que essa doutrina está falando. Presta atenção no que Cristo conquistou para você. Porque o que a gente espera para vencer o pecado? Como que eu vou vencer o pecado? Como que eu vou lutar as minhas batalhas? Muito bonita essa tal dessa inclusão, mas segunda-feira, 8 horas da manhã, o que eu faço? Preciso de coisa prática. O que a gente espera? Uma lista de regras? Algo que às vezes nem mesmo Deus escreveu na Bíblia? A Bíblia dá o suficiente, o que a gente precisa saber. E você já reparou que depois que a obra de Cristo aconteceu, 100% das vezes que a Bíblia ela fala para a gente fazer alguma coisa com algum imperativo, ela fala da nossa união em Cristo. Ela fala que é porque nós estamos nele. Então, primeiro a palavra fala que nós morremos com ele para receber a nova vida dele. E aí ele passa a habitar em nós. Eu acho que isso não cabe na nossa cabeça. Como que eu vou viver como esses grandes homens de Deus? Não existe grandes homens de Deus. Existem homens que se esvaziaram a tal ponto que o Deus que vive nele apareceu. Abre em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Veja qual que é a solução para que eu e você não sejamos apenas considerados e feitos em Cristo espiritualmente, santos e culpáveis e irrepreensíveis, mas para que nós de fato vivamos uma vida piedosa, uma vida santa. Olha o que a palavra diz no versículo 3. Visto que, como pela sua própria força, não é, né? Tá. Visto como que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a 2 lugares, a vida e a piedade. O divino poder dele nos doa o que nos leva à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Presta atenção no versículo 4. Pelos quais têm sido de novo doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina.
da natureza divina. Ele nos fez coparticipantes dele. O Deus, o soberano, o Rei do universo, ele desceu à terra para unir você e eu a ele para toda a eternidade. E presta atenção o que isso faz, a continuação do versículo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você quer viver uma vida santa? É em Cristo. Sabe o que eu e você precisamos? Conhecer a Cristo. Se nós tivermos um único vislumbre desse Deus que se fez homem. O Paulo fala isso. Paulo fala assim, eu sigo olhando para o alvo, eu me desvencilho das coisas que para trás ficam. O que a gente fica tentando? Esse pecado aqui me pegou, mas aquela lei me cobra daquilo. E Paulo fica, parece que dando cotovelada, dando coice, chutando essas coisas. Sai, porque eu quero olhar para Cristo, eu quero olhar para Cristo. Eu sei que uma lista de regras é algo seguro, é algo que eu posso controlar, eu posso medir a minha santidade com a lista de regras, mas quando a gente abre Gálatas 5 e a palavra fala do fruto do Espírito, amor, longanimidade, paixão, benignidade, amor, domínio próprio, a palavra vai falar depois que contra essas coisas simplesmente não há lei. Ele morreu por nós, para nos livrar da condenação do pecado, é fato, mas nós morremos e ressuscitamos com Ele para que nós fôssemos de fato libertos do pecado. Abre Mateus 1:21, e eu quero ver se vocês acham que existe falar demais disso. Será que Deus tem em grande estima essa questão da nossa união com Cristo? Será que é algo que ele leva a sério? Mateus 1:21. O anjo falando com José a respeito de Maria. E o anjo dá a José o privilégio de dar o nome do nosso Senhor e Salvador. Ele deu esse privilégio para José. Mas ele não deu o privilégio de escolher o nome. Não. O autor da vida já tinha escolhido. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome dele não é Jesus porque ele nos salvou da condenação. Não é. O nome dele é Jesus porque ele nos salva dos nossos pecados. O nome dele é Jesus porque ele nos uniu a ele em uma nova vida. E aí sim, a gente é feito santo, inculpável, irrepreensível. Jesus falou, Pai, que todos sejam um em mim, como eu sou um contigo. Gente, essa obra, ela não entra na nossa cabeça. Ela é suficiente, ela é mais do que suficiente. Ela sobra. E é por isso que a gente se agarra ao Evangelho e a gente não solta do Evangelho. Porque não há nada além do Evangelho. A partir do momento que a gente tirar os olhos de Cristo do Evangelho, a partir do momento que a gente abrir mão disso, nós caímos. Versículo 23. Isso tudo é. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A única esperança que nós temos e teremos para sempre é o Evangelho. É a única. Ele é o alicerce, a base, a fundação. Ele nos mantém firmes. E dele nós não vamos nos afastar pela glória e pelo sustento do Senhor. Nós não vamos negociar, vender, mudar, tornar mais agradável, repaginar. Nós não vamos adicionar nada. Ele não é introdutório. Ele é tudo.
O evangelho verdadeiro é aquele no qual nós permanecemos. O evangelho verdadeiro é aquele que não exalta a criatura, mas exalta o nosso Criador. Jesus Cristo, o Deus, se fez homem. E por isso, ele tem a primazia sobre toda a criação. Primogênito da criação, igual a Deus. Deus. Mas ele também tem a primazia sobre a redenção. Primogênito não só da criação, mas o primogênito dentre os mortos. Aquele que se esvaziou, aquele que fez homem de si mesmo. E ele completou a sua obra. E é por isso que ele tem direito sobre todas as coisas. Ele tem direito sobre todas as coisas, em primeiro lugar, porque ele criou todas as coisas. E ele tem direito sobre todas as coisas, em segundo lugar, porque ele a comprou de volta para si. Hebreus 1:3, a palavra de Deus nos diz que ele é o resplendor da glória, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que ele sustenta absolutamente todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois dele ter feito isso que a gente acabou de ver, depois dele ter feito a purificação dos pecados, nos tornado santos, inculpáveis, irrepreensíveis, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é Deus, e a gente não pode diminuir nem um pouco isso. Ele veio sem perder a sua natureza, sem perder os seus atributos, a imagem perfeita do Pai. Mas ele é homem. Um Deus que se fez carne. Ele é Deus no modo mais completo, no senso mais completo que esse termo pode ter. Mas, meus irmãos, ele é homem no senso mais completo que esse termo pode ter, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um homem pecou, a raça dos homens caiu, um homem teve que morrer, um homem teve que ressuscitar dentre os mortos. Charles Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, ele diz que uma escada que alcança até o topo apenas, ela não é suficiente. Uma escada que apenas toca o solo, ela não é suficiente. A escada, ela precisa ir do chão até o topo. Nós precisamos de alguém que seja homem e que seja Deus. Abrem Salmos 24 para a gente encerrar, meus irmãos. Esse homem, esse Deus, esse homem, ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois de 40 dias ele fez o que a gente acabou de ver. Ele ascendeu aos céus para sentar-se à destra do Pai. E o Salmo 24, ele tem uma figura fortíssima. Pela primeira vez na história, pela primeira vez na eternidade, um homem se aproxima do portão do céu. E esse homem, do lado de fora, ele clama: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí a gente quase consegue ver o céu por detrás do muro intransponível, desses portões intransponíveis, falando o que está acontecendo. Todo mundo em choque, em silêncio absoluto, todo mundo maravilhado. Jamais um homem chegou aqui. E aí um corajoso lá no meio. Quem é o Rei da Glória? Quem se atreve a falar a essas portas? Nenhum homem ousou chegar aqui,
Nenhum homem ousou tocar nesses trincos. Quem é o Rei da Glória? E então, de repente, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem em nosso favor grita: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E pela primeira vez na eternidade, os portais se abrem para um homem. E ele entra da mesma forma como ele entrou no tribunal. Ele entra de peito estufado, de queixo erguido. E tudo que já foi criado cai de joelhos e se prostra perante o nosso Senhor. E os anjos prostrados clamam: tragam os apetrechos reais, coroem a ele. Coroem sobre todas as coroas, coroem o cordeiro sobre o trono. Ele anda até seu pai audacioso, corajoso. É seu direito. Ele sobe os degraus do seu trono. Um trono que faz o trono de Salomão parecer de papelão. E ele não pede permissão para sentar-se à direita de Deus. Ele olha para o seu pai. E ele diz, não como uma pergunta, mas como uma afirmação: está consumado. E o pai olha para ele com um sorriso. Ah, filho, está consumado de fato. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo de todos. Não pense por um momento que eu vou falar para você, pedir para você fazer Jesus o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor da tua vida. Quer você sirva Ele ou não. Quer você o abençoe, quer você o amaldiçoe. Quer o ame ou o odeie, Ele é o Senhor da sua vida. Vocês estão com o dedo em Filipenses, versículo 9, do capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns de nós vamos dobrar o nosso joelho em gratidão, em louvor e adoração, por causa da graça que nos foi derramada. Mas alguns se dobrarão porque terão seus joelhos quebrados por aquele que governa todas as nações com um cetro de ferro. Se você não crê, pede clemência. Clame por misericórdia. Quem sabe Ele te ouvirá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao seu Senhor. E o seu Senhor vai se compadecer de você. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Creia no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados. Creia na sua morte e ressurreição com Cristo. E para concluir, eu comecei os 2 estudos fazendo uma pergunta: quem é Jesus? De fato, os 2 estudos, a gente falhou miseravelmente em entender quem que é esse Jesus. Mas eu quero encerrar com uma citação de parte de um sermão de um pregador, um irmão chama Locke Ridge. Esse sermão ele fez em 1970. E ele fala: quem é Jesus? Jesus é o nosso rei. O nosso rei nasceu rei. Rei dos judeus, Rei de Israel, Rei da justiça, Rei das eras, Rei dos céus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei da glória. Ele é o Filho de Deus, o Salvador dos pecadores. Ele é a peça central da civilização. Ele sozinho se basta.
Ele é majestoso, único, sem paralelo. Ele é sem precedentes, supremo. Sua promessa é uma certeza. Sua luz é sem igual. Sua bondade é sem limites. Sua misericórdia não tem fim. Seu amor nunca muda. Sua palavra basta. Sua graça é suficiente. O seu reino é justo. O seu jugo é suave. O seu fardo é leve. Palavras simplesmente não alcançam. Ele é indescritível. Ele é incompreensível. Invencível. Irresistível. O céu dos céus não pôde contê-lo quando ele quis descer. A morte e a sepultura não conseguiram segurá-lo quando ele ressuscitou. Nós não podemos viver mais do que ele, nós não podemos viver sem ele. Ele sempre existiu, ele será para sempre. Ele não tem predecessor, jamais terá sucessor. Ninguém é antes dele, ninguém depois. Ele nunca sofrerá impeachment, ele nunca renunciará. O seu reino é eterno. Seu é o reino, o poder e a glória, para sempre, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez esse texto, meus irmãos, e a gente encerra com uma oração. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 18 ao 23. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, louvado seja o teu Filho, louvado seja o teu Filho. Glória eternamente ao Cordeiro que foi morto e se assenta à sua destra. Permita, Pai, que a gente veja um pouquinho dele. Permita que a gente entenda quem ele é de fato. Vem revelar Cristo em mim, em nome de Jesus. Amém.